Hoje falar um pouquinho da mesa, é um assunto tão sublime para a Igreja do Senhor. E vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em nome do Senhor Jesus, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. 1 Coríntios 10, verso 16. Nós vamos fazer essa leitura aqui, depois nós vamos ler mais um texto, vamos orar e vamos meditar um pouquinho na mesa do Senhor. É um tempo que o Senhor tem preparado para nós. Este mundo de fato é um deserto e nós temos esse privilégio de desfrutar desta mesa preciosa que o Senhor tem preparado para nós. Diz assim o verso 16: Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Agora, irmãos, por favor, João capítulo 6, vamos ler dois versículos, os 56 e os 57. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 56 e os 57. Então, o Senhor Jesus aqui está dando mais um avanço, mostrando para nós aquilo que Ele também é, em realidade, o nosso alimento. A Bíblia diz assim, verso 56, João 6, 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, glória a Deus, né? Que palavrinha preciosa. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nosso Pai, que alegria Teu Espírito faz com que o nosso coração seja invadido pela Tua sublime presença que habita em cada um de nós que cremos no Senhor. Nessa noite, Pai, é uma noite de alegria, uma noite de festividade, onde mais uma vez podemos participar desta mesa tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós, a Sua igreja, o Teu povo. Te damos graças, Pai, porque esta mesa, ela fala de tantas realidades espirituais, que nós não venhamos, ó Pai, participar desta mesa como que um ritualismo, mas uma mesa, Pai, que verdadeiramente nós participamos pela fé. Pai, alimenta o nosso espírito. Cristo é o nosso verdadeiro alimento. Alimenta a nossa alma, Pai, que é tão sedenta de tantas coisas, mas o sangue de Cristo é a nossa verdadeira bebida, aquele que satisfaz as nossas sedes de significado. Nós procuramos tantos significados em tantas coisas, mas Cristo e o sangue derramado na cruz foram suficientes para que tivéssemos então acesso ao trono da graça, onde podemos, ó Pai, falar contigo e saber que Tu nos ouve. Muito obrigado por esse tempo, Pai, abençoa esse tempo. Fala aos nossos corações mais uma vez pelo Teu Espírito, revelando e interpretando para nós a Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento, para que possamos ver além da letra a Ti mesmo, Senhor, e tocar a Tua realidade, e como nós desejamos ser tocados pelo Senhor. E em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nesta noite, você já se preparou para esta mesa? O André Murray tem um livro que vai lançar agora, está para lançar, creio que daqui uns 90 dias, sobre a mesa do Senhor. É um livro onde ele vai trazer muitas instruções daquilo que ele era um missionário lá na África, e que ele também experimentou juntamente com aqueles que haviam crido. A mesa pela qual, a mesa do Senhor, esta mesma mesa,
claro que hoje em diversos pontos do país e do mundo também, os irmãos estão se reunindo para celebrar, para participar desta mesa que é tão fundamental para nós, a sua igreja. É uma mesa quando a igreja é voltada para ela. Ele tem verdadeiramente nos suprido em todas as coisas, neste mundo. Agora, Andrew Murray, ele diz algo muito interessante naquele livro, que vai ser lançado ainda daqui 90 dias. Ele disse assim, que quando nós formos participar da mesa do Senhor, primeiro dia da semana, necessariamente, para que nós então sejamos tocados, avivados e alimentados, e tendo o coração contrito pela visitação do Espírito, se todos nós, como igreja do Senhor, que foram comprados pelo Senhor, irmãos e irmãs que já morreram e ressuscitaram com Cristo, uma vez que começa a nossa semana, o primeiro domingo, mas já no outro domingo, quando, mais uma vez, vamos partir o pão, é interessante que ele orienta desde segunda até ao domingo, que a gente passa refletindo, orando por esse tempo da mesa do Senhor, para que quando nós então venhamos a participar dela, nós venhamos tocar todas as realidades espirituais que há nessa mesa. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a ceia, a mesa do Senhor, depende muito, meus queridos irmãos, de uma preparação dentro da nossa câmara interior, um lugar secreto. O Santo dos Santos, ele está em nós, é o nosso espírito, onde o Pai, o Filho e o Espírito habita em nós, nessa recâmara interior. Agora, fome e sede com que se anseia pelo Deus vivo, devemos rogar o Espírito para que Ele mesmo coloque este anelo por Ele, este anseio por Ele. Porque, por outro lado, irmãos, se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber que Satanás, ele faz de tudo para tirar da centralidade dos anelos que o Espírito tem introduzido na vida da igreja, no corpo de Cristo. Isso é em cada um dos membros do corpo. O Espírito Santo é ministério dele, irmão, nos preparar para esse tempo da mesa. É ministério do Espírito falar de Cristo para nós. E ele tem falado todo o tempo. Mas o que ele tem muitas vezes encontrado em nós é uma vida verdadeiramente de ombros enrijecidos, que não se dobram. Parece que nós engolimos uma espada, não conseguimos dobrar a nossa cerviz diante do Senhor da glória, que verdadeiramente temos a realidade espiritual nessa mesa. Irmãos, por favor, não imaginem em hipótese alguma que a ceia seja dada mais que um símbolo emblemático, porque não é nada disso, irmãos. Porque tudo isso nós já temos pela fé na palavra de Deus. Então, não participa como um símbolo emblemático da mesa do Senhor. Temos aqui uma realidade viva. Eu não sei como você vê esse tempo da mesa do Senhor, mas para o meu coração, irmão, a gente percebe que quando há uma preparação para esta mesa, no dia em que nós nos reunirmos, eu estou nessa escola, aprendendo também, por isso estou passando aqui algumas orientações para os irmãos, que sempre no partir do pão, irmãos, haja da nossa parte uma diligência para nos prepararmos, para participarmos dessa sublime mesa que o Senhor tem preparado para nós. E o que vai acontecer, irmãos, se cada um de nós, diligentemente, lembrar e orar e interceder, para que este tempo seja um tempo, e como o Pai quer que seja, e é para o Pai, de céu na terra, para que então, irmãos, os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações não sejam obtusos, porque se nós não tivermos um tempo com o Senhor durante a semana para participarmos da mesa, irmãos, o mundo, vocês sabem disto, o mundo lança muitas coisas em nossas mentes, em nossos ouvidos.
Então nós vamos participar da mesa do Senhor como que sentindo-se muito cansado, com uma carga emocional muito grande. Então nós devemos rogar ao Senhor que Ele tira de nós toda a preocupação semanal. Irmãos, porque o Pai disse em sua palavra, assim disse o Senhor Jesus a respeito do Pai, que cada dia da nossa vida, de um Filho de Deus na face da terra, Deus trará os seus cuidados. Deus vai cuidar de tudo para nós, porque Ele quer, como disse o apóstolo Paulo, que nós estejamos livres de preocupação. A preocupação é algo que corrói o nosso organismo. A preocupação nos leva a viver uma vida de ansiedade, de aflição de espírito, porque o mundo traz as suas cargas, traz as suas preocupações, traz as suas inquietações, e nós temos advertência disso em Lucas capítulo 21, as preocupações do mundo, isso tudo traz peso para nós, é um grande impedimento para que na mesa do Senhor vamos participar, mas nós estamos preocupados amanhã com coisas que obviamente talvez não aconteçam, entende, irmãos? Então temos que participar desta mesa com leveza, porque, irmãos, nós somos tão leves a ponto de sermos colocados, estarmos pela fé nos lugares celestiais em Cristo Jesus, no colo do nosso Pai, como dissemos hoje pela manhã, entende, irmãos? Então, queridos, esta mesa é uma mesa preciosa, é uma comunicação espiritual, real, vinda do Senhor exaltado no céu, dos poderes de sua vida. Contudo, isso somente de acordo com a medida do desejo, da fé de cada um de nós. Olha aqui o versículo 33 desse mesmo capítulo 6 de João, ele diz assim, porque, Jesus dizendo, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E nós sabemos, irmãos, que Ele já fez toda essa jornada pela qual o Pai havia designado para que Ele fizesse. E fez isso com muito prazer. A palavra fala em João 4,34, que a minha comida, disse o nosso Senhor, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que coisa linda isso, irmãos. Então, queridos, qual é o primeiro requisito para que nós venhamos participar desta mesa? Qual é o primeiro requisito para uma pessoa participar de uma refeição? Qual que é o requisito básico, humanamente falando, de uma refeição natural? Qual é o requisito primordial primeiro para você participar de uma refeição? Uma coisa chamada fome. Quando nós temos fome, aquela comida vai ser tão apetitosa para nós, vai ser tão gostosa, você vai comer aquilo com tanto prazer, vai ter aquele senso de saciez, porque é tão gostoso comer quando você está com bastante apetite ou com fome. Fome, você trabalhou a manhã inteira, de repente você sabe que você vai sentar numa mesa e que vai ter aquela refeição preparada para você. E você está com bastante apetite, você vai comer gostoso. Irmãos, o Espírito Santo tem comunicado que ao meu coração, aos nossos corações, que para participarmos dessa mesa, temos que ter fome, mas a nossa fome, expressão do Salmo 42:2, a minha alma tem fome, fome do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da sua face. Olha o desejo de um maranata que Davi tinha nos seus lábios. Quando irei e verei ao Senhor face a face? Mas a minha alma, por que ele desejou isso? Perguntou, quando que eu contemplarei a face do meu Pai? Porque a minha alma tem fome, tem sede de Deus. Queridos, assim essa mesa
participar com desejo. Irmãos, nós temos que trazer para a nossa mente, pelo menos todas as vezes que eu participo da mesa do Senhor, eu penso no meu coração, eu imagino, eu medito, que eu estou aqui, normalmente fico com os olhos fechados, mas imaginando que o Senhor está nos servindo. Agora, Ele não está aqui literalmente nessa mesa para nos servir, mas espiritualmente, irmãos. E aquilo que 1 Coríntios 1,9 está escrito, lembra? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. Não que Ele vai nos servir aqui na mesa, mas é que nós vamos nos servir espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, as nossas reuniões terão muito significado. Tenho conversado com alguns irmãos mais maduros, e eles também têm tido esta mesma preparação durante a semana, têm preparado a igreja para no domingo partir o pão. E o que vai acontecer, irmãos? O Espírito Santo vai tornar este ambiente, este tempo de mesa tão real, que o Espírito Santo vai nos tocar de uma maneira tão real. E o que vai acontecer no nosso meio, irmãos? As lágrimas irão se derramar. Não lágrima de tristeza, mas uma lágrima de alegria, porque nós estamos participando de Cristo nesta mesa. Isso que a mesa fala. Queridos, olha a condição com que todos nós nascemos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, espiritualmente separados de Deus. Mas Cristo veio, irmãos, cumprindo tudo para nós. Cristo subiu ao Monte Calvário e deixou-se, Ele entregou-se. Isso quer se entregar por nós. Quem crucificou o Senhor Jesus foram soldados romanos, a mando dos judeus, mas para nós tem um significado muito grande. Ali Jesus, Ele estava se entregando por nós. Ele não se entregou para ser crucificado apenas pelos soldados romanos, Ele se entregou para ser crucificado por mim e por você, porque Ele sabia da tua condição, Ele sabia dos gritos de aflições que tem no seu interior. Assim são os ímpios, irmãos. As cores deste mundo brilham na sua mente e no seu coração e impedem deles verem a glória de Cristo. Por isso que este mundo, a palavra fala que é trevas. Mas quando o Evangelho da graça é pregado, quando Jesus Cristo é anunciado, como diz as Escrituras Sagradas, quando nós proclamamos essa verdade na qual o Espírito Santo tem poder de agir, de operar e de regenerar as pessoas, mostrando que lá na cruz, o Senhor Jesus, quando foi levantado da terra, Ele nos atraiu a si. Fomos colocados no corpo de Cristo ali na cruz, irmãos. Ele levou sobre si o meu e o seu pecado, irmãos, para que você não morresse eternamente. E como Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, Ele tirou o pecado. O pecado entrou em nós pela vida. Ele tem que sair pela morte, mas foi exatamente isso que aconteceu ali naquela cruz. Ele morreu a tua e a minha morte. Ele provou na cruz a morte por cada um de nós. Fomos inseridos no corpo de Cristo. Fomos crucificados junto com Cristo, irmãos. Não tem outro caminho para um homem ser regenerado. Porque Deus, Ele é tão justo, para que a obra dele seja uma obra plena, perfeita, completa, sem nenhum defeito. Uma plena e poderosa salvação, é necessário que a justiça de Deus seja cumprida em mim e em você. Ele morreu sim, mas Ele não morreu por Ele, então aquela morte foi a minha morte. Então nós morremos com o Senhor Jesus Cristo. Que gostoso saber que aquele que está morto, junto com Cristo, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Ele, cremos que também viveremos com Ele. Fomos sepultados. Então, quando Cristo, Ele se encarnou, Ele veio trazer o Pai para nós, mostrar o Pai. Agora, quando Ele ressuscitou,
Ele nos levou para o Pai, porque morrestes, Colossenses 3:3, e a vossa vida está escondida ou oculta com Cristo em Deus. Irmãos, dentro de breve tempo, aquele que diz que vem virá, e no momento da sua manifestação, quando o Pai der a ordem para que Ele volte, Ele vai voltar. Agora, uma coisa que é sensacional, que é extraordinária, que é magistral, escute aqui, irmãos. A palavra fala assim, Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Esse é o fato da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela é inerrante, não tem nenhum erro. Eu não consigo, irmãos, admitir no meu coração como que tantos teólogos, tantos eruditos da Bíblia conseguem encontrar erros na Bíblia. Nós sabemos que muitas versões da Bíblia são muito interessantes, mas isso tem percebido muita confusão no meio do povo de Deus. Perdemos a direção, mas isso aqui me faz eu compreender melhor. Cuidado, porque, irmãos, temos que pedir ao Senhor, pessoa do Espírito, que inspirou toda a palavra, que nos traga para o nosso coração discernimento espiritual. Então, queridos, fome e sede para esta mesa são indispensáveis. Na ceia, nesta mesa do Senhor, o Senhor, qual que é o desejo dele, irmão? É dar-se por nós. Ele está se dando por nós a todo tempo, mas nesta mesa tem um gostinho que é muito especial. Aqui nesta mesa, Ele quer se dar a nós e quer que nós nos demos a Ele. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Por isso aquele texto aqui de João, volta aí no capítulo 15 de João, vamos para o capítulo 15 de João, vamos ler aqui os versículos 4 e 5. Numa vida de união com Ele, irmãos, isso é tão precioso para os nossos corações. Então aqui, veja o que ele está dizendo. Ele diz assim, João 15, versículo 4 e 5, ele diz assim, eu vou pegar o contexto aqui, começo do versículo, que diz assim, ele dizendo que para os seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, uma lição tão importante para nós aqui, todas as vezes que nós lemos as Escrituras, no sentido de não apenas ler por ler, mas ler com bastante cuidado e pedindo ao Espírito que traga a revelação para nós, a palavra que nós temos lido é a palavra que Cristo tem falado, porque Ele falou ontem, mais de 2.000 anos atrás, está falando hoje a mesma palavra. Então, quanto mais nós lemos a palavra e a estudamos a palavra, essa palavra vai purificando a nossa alma. É como se nós tivéssemos sido mudados de vasilha para vasilha. Palavra, ela coloca aqui, a minha mãe, ela tem uma vasilha que deixa bem perto da porta da sala, e ali ela curte muito aquilo. Ela enche aquilo de água pela manhã e tem 3 saracuras, aquelas grandes, que vai tomar banho, deixa a água tudo suja. Minha mãe joga a água fora, suja, e coloca água limpinha, e vem a saracura de novo. Então, à medida que elas vão tomando banho naquela água vai limpando elas. Entende, irmãos? Assim a palavra vai entrando em nós, vai limpando, tirando as impurezas. Só que aquela água lá era jogada fora, mas a palavra de Deus permanece eternamente.
O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 1,22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, à palavra. A palavra tem este efeito de nos limpar. Quanto mais lemos a palavra, mais ela tem essa eficácia de limpar, porque é a voz do soberano Senhor Jesus Cristo, falando aos nossos corações. Então, irmãos, eu fico muito alegre, eu estou muito alegre, estou muito feliz, muito contente, porque nós temos a liberdade de ler a palavra de Deus. E essa palavra, primeiro, ele já impregnou, ele imprimiu nas nossas mentes e inscreveu no nosso coração. Então, ele quer revelar tudo isso para nós. Agora, precisamos ser diligentes em ler a palavra. É tão triste quando uma pessoa que muitas vezes diz cristão e durante a semana nem pega na Bíblia para ler a palavra de Deus. Sabe o que significa? Não considera o Senhor nem a sua palavra. Vive do jeito que quer. Entende, irmãos? São pessoas que normalmente vivem sempre em altos e baixos. Não tem uma firmeza, não tem uma consistência. Então a palavra ela tem esse poder de limpar. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora ele diz aqui algo tão importante para nós, versículo 4, permanecei em mim. Essa palavra permanecer, no sentido original é, habitem em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, claro, nós não podemos produzir nada, irmãos, de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, tão claro aqui, irmãos, será que tem que desenhar? Sem mim nada podeis fazer. Nós falávamos aqui na quarta-feira sobre a vida de Noé. Quando Deus chamou Noé para construir aquela arca, Deus trouxe todas as medidas da arca, 300 côvados de expansão, altura, mediu toda a arca. Imagina se Noé não fosse atento e não anotasse tudo aquilo. Porque se você não anotar, perdeu. E Deus, irmãos, para nós, Ele condescende tanto conosco, que Ele desenha para nós tudo. Tão claro, Ele desenhou aqui, comparando, dizendo que Ele é a videira. Para a gente ter uma compreensão clara, porque nós pensamos sempre de um ponto de vista humano e coisas que nós vemos. Então, olha, pensa na videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. É o lavrador. Agora, vocês são os ramos dessa videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, vocês nada podem fazer. Mas claro que nós podemos fazer. Nós levantamos de manhã, você veio do teu lar até aqui na casa de reunião, no local de reunião. Você veio, mas, queridos, se Jesus não tivesse dado a você a subsistência, você não viria, porque em Cristo, nele, tudo subexiste. Sem mim, nada podeis fazer. Este respirar, caminhar, o andar, o levantar, tudo é por causa de Cristo. Ai, que bom quando o nosso coração reconhece isso. Nós vamos ter um coração gracioso, cheio de alegria, reconhecendo que Ele é por nós. Quando fala que Deus é por nós, quem será contra nós? O sentido também é, Deus é por mim e Ele não irá me faltar em nada. Ele me é suficiente em todas as coisas. Até muitas vezes nas situações que fogem ao meu controle. E quem disse que nós temos o controle de alguma coisa? É pura presunção se nós pensamos que temos, mas nós não temos. Quem tem o governo, o controle em suas mãos é o nosso Senhor. Agora, quando nós reconhecemos isso, nós vamos aprender a entrar pelo caminho
de temer o Senhor, de reverenciá-lo, de ter respeito e nos alegrar e procurar conhecê-lo cada dia mais, irmãos. Sem mim nada podeis fazer. Então, esta mesa, ela nos leva para uma realidade de que nós somos participantes de Cristo, participar dele. Aqui, esta mesa é apresentada para nós. O que nós vemos nessa mesa aqui, irmãos? Será que é os simples elementos, pão e o cálice? Não, irmãos. Literalmente é, mas espiritualmente é o corpo e o sangue do Cordeiro. Na cruz ele ofereceu o seu corpo por cada um de nós. Então, quando nós participamos dessa mesa, nós vemos aqui que o pão está separado do vinho. Por quê? Porque na cruz ele verteu todo o seu sangue. Houve morte. E temos o cálice. Na última mesa que ele participou com seus discípulos aqui, ele tomou o pão e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei dele todos. Isto é meu corpo que é dado por vós. Olha o Senhor se dando por nós. E de igual modo ele pegou um cálice e disse a seus discípulos: este cálice é aliança no meu sangue, que é dado por vós. Bebei dele todos. É o meu corpo, é o meu sangue. Quando nós inserimos, não com um pensamento literal aqui, irmãos, que literalmente nós vamos comer um pedaço de pão e vamos tomar um cálice. Mas espiritualmente, tem essa consciência, irmão, de que espiritualmente é o corpo do nosso Senhor partido por você, que você vai ingerir espiritualmente. Você não lê a Bíblia literalmente, mas espiritualmente você sabe que ela é a palavra de Deus. Espiritualmente você sabe que foi o Espírito que inspirou os homens a falarem da palavra dele. Irmãos, e o que ele quer é que nós sejamos participantes de Cristo. Um texto muito interessante, Hebreus 3, verso 14, temos uma linda declaração da palavra aqui que diz assim, Hebreus 3, verso 14. Então ele vai trazer algo para nós muito interessante. Ele diz assim, Hebreus 3, verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança. Irmãos, que coisa linda! Não é para você guardar mandamento, não é para você obedecer regras, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aí fica muito fácil, irmãos, fica fácil também para nós negligenciarmos isto. E ele diz logo no versículo 15, porquanto se diz, hoje, ele é o hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O que foi lá na provocação? Eles não ouviram a voz do Senhor? Ouviram. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Porque não foi misturada com fé naqueles que a ouviram. Então a palavra foi jogada como que jogar uma caneca de água nas costas de um pato. A água não penetra, a água é a palavra. Aquelas penas, o pato, somos eu e você. Mas a água da palavra, a palavra bate e cai toda por terra. Não lhes aproveitou. Como que a semente foi semeada à beira do caminho. Solo duro, não penetra, não entra. Por isso que sempre é uma preparação, irmãos. Temos aqui irmãos que conhecem muito bem de lavoura. Sabe, os irmãos aqui sabem que para que haja uma grande produção, precisa de um preparo da terra. A terra tem que estar bem preparada, bem nutrida, as chuvas do Senhor, isso é por conta dele, ele vai abençoar a sua lavoura, porque é dele, irmãos.
mas as pessoas não estão dependendo mais do Senhor hoje. Ah, não vai chover, vamos colocar calcário, vamos colocar irrigação. O homem quer fazer as coisas do seu modo. Agora, aquele que depende do Senhor é maravilhoso demais. Senhor, nós preparamos a terra, semeamos a semente. Agora, ó Pai, derrama as Tuas chuvas e vem aquela chuva gostosa, serôndia, que não vai estragar a plantação. Vai ter uma produção maravilhosa. Assim também deve ser o nosso coração para participarmos dessa mesa tão sublime, que fala daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. Ele te salvou, e neste mundo, essa mesa foi preparada para mim e para você, para nós lembrarmos de que Ele não se esqueceu de nós, e para nós também olharmos para trás e lembrarmos: Senhor, muito obrigado, porque esta mesa fala daquilo que Cristo é e fez por cada um de nós. Que coisa linda, irmãos, precioso demais isso. Então, toda a vida, vida de pessoas, de animais, de alguma maneira ela precisa, para sobreviver, de alimento. Ela é sustentada pela nutrição que recebe de fora. A vida celestial, ela também, irmãos, precisa de alimento celestial, nada menos do que o próprio Senhor Jesus, como o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Olha que lindo, irmãos. Como que se alimenta de Cristo? A gente pensa que é lendo a palavra, né? Não é. Você vai ler a palavra, mas você tem que ir até Ele. Senhor, torna isso aqui que eu li realidade na minha vida. Eu quero que Tu sejas formado em mim. Forma, Pai, pelo Teu Espírito, forma Cristo em mim. Se isso for a intenção do teu coração, Ele vai formar Cristo em você. Ele vai começar a criar circunstâncias, muitas vezes dolorosas, para que você seja uma pessoa madura nas dificuldades, nos problemas, por tudo aquilo que você passar. Jesus, Ele é maravilhoso, mas sempre aos cuidados dEle. Ele disse assim, Salmo 32:8, eu vou instruir vocês, eu vou ensinar vocês e vou aconselhar vocês. Quando fala aconselhar vocês, significa que Ele vai estar bem pertinho de nós, pertinho do coração, da nossa alma. Ele está habitando em nosso espírito. Se cremos que morremos com Ele, Cristo é a nossa vida. Não vivemos mais nós mesmos, mas nós tendemos a dar pitaco. Nós queremos ensinar Deus a ser Deus, nós queremos ensinar a Bíblia para Deus, muitas vezes, nas nossas orações, na nossa forma, às vezes, de pensar que é totalmente distorcida. Então, mas quando nós, então, nos submetemos ao Senhor, ao Seu Espírito, Ele mesmo fará uma obra tão maravilhosa em nosso interior, irmão. Nós vamos ficar abismados. Então, o que Cristo é para nós, irmãos? Cristo, Ele é para a alma o que o pão é para o nosso corpo, o nosso alimento. João capítulo 6, 48, olha que coisa linda Jesus disse aqui. Evangelho de João, capítulo 6, verso 48, Jesus, capítulo 6, ele é tão maravilhoso. Ele diz aqui para nós, para mim e para você, para o nosso coração. Olha que coisa linda, irmãos. Então, quando Paulo fala que Cristo é tudo, para nós, Ele é tudo mesmo. E também, ele disse assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Irmãos, eu estou aqui enfatizando a importância da nossa preparação para a mesa do Senhor, uma preparação espiritual, uma preparação cuidadosa, irmãos. Por quê? Para que nós não venhamos a nos distrair de Cristo e da sua mesa. A vocês aqui que estão nesse auditório, que creram que morreram e ressuscitaram com Cristo, que são os filhos de Deus e se encheram do amor de Deus, crendo que foram libertos do pecado uma vez por todas, Romanos 6,
verso 17 e 18, vai mostrar exatamente isso. E uma vez libertados do pecado, aleluia. Então nós temos motivos para participar desta mesa com alegria, com satisfação em nosso coração, dizendo: obrigado, Senhor. É uma mesa onde nós não podemos fazer nenhum pedido. Temos que derramar o nosso coração em adoração diante do Senhor. Dizer: Senhor, muito obrigado, porque Tu és maravilhoso, Tu és sublime, Tu és supremo, Tu és sempre eterno, Tu és o Pai da eternidade e habita a santidade. Tu és um Pai maravilhoso. Então, queridos, hoje é o dia da comunhão desta mesa e Deus convida todos os regenerados, escute aqui, irmãos, a abrirem os seus corações a Cristo, fortalecendo-se por meio da sua presença em realidade espiritual nesta mesa. Nós estamos em João, vamos ver aqui o versículo 35 também, muito interessante. Olha o que Jesus disse aqui: declarou-lhes, pois Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, eu não vou ter tempo para explicar esse versículo com detalhes, mas quero dizer algo interessante aqui, por favor, olha só. Ele disse assim: eu sou o pão da vida. Irmãos, isto aqui significa que nós, que muitas vezes temos medo de passar fome, nunca vamos passar fome. Ele vai nos satisfazer, não importa as circunstâncias, ainda que não tenha pão. Ele é o nosso pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Então, nem eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Irmãos, você tem fé para crer nisto? Quem vem? Mas fome de quê? Aqui a gente pensa logo que é fome de pão, também é fome de pão. Nunca mais terá fome. Irmãos, nós temos fome de muitas coisas. A nossa alma carece de muitas coisas. Nós ansiamos por muitos significados. Nós precisamos de realizar coisas para ter uma satisfação interna, mas se formos nele, ele satisfará todos os nossos desejos. Como lemos hoje pela manhã, Salmo 37, versículo 4. Deleita-te, agrada-te também do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, o que vem a mim jamais terá fome, fome de tudo que você imaginar, porque ele está sobre tudo aquilo que nós possivelmente venhamos a ter fome. E ele é o que nos satisfaz. Este buraco emocional que nós temos, nosso centro emocional, ele não vai ser suprido por coisas, porque ele é infinito, nada consegue satisfazer o homem. Agora, quando o infinito Senhor da glória vem habitar em nós, tanto é que Paulo fala assim, os inimigos da cruz, eles só se preocupam com a coisa terrena. Por quê? Porque cujo Deus é o ventre. Só em seus próprios interesses, em coisas de Deus, coisas legítimas, e buscam isso, e lutam por isso, e querem viver uma vida bem confortada na face da terra aqui, irmãos. Neste mundo é aflição. E Deus tem sido tão generoso conosco, nós podemos dizer que vivemos uma vida, apesar das circunstâncias, muito confortável. Irmão, Ele preparou essa mesa para nós nessa noite e já preparou para você um sono para você descansar a noite inteirinha. E Ele disse também que guardaria o seu lar e a sua casa. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. Ele nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Irmãos, que delícia é para o nosso coração aquela palavra que Jesus Cristo disse, que Ele prometeu: e eis que eu estou convosco todos os dias, dias nublados, dias quentes, dias frios, dias chuvosos,
dias turbulentos, até com a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Ele é aquele que é presente em nossas tribulações. Então, irmãos, pelo Espírito que Ele fez habitar em nós, nós estamos tão unidos ao nosso amado Senhor, cada vez mais o bendito Senhor, que nós, embora Ele esteja no céu e nós estejamos aqui na terra, sejamos, no entanto, um com Ele, unido com Ele, e assim vivamos e sejamos governados eternamente por um espírito de união com o nosso amado Senhor. Lembra lá de 1 Coríntios 6,17? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Irmãos, agora eu quero dizer uma coisa aqui um pouco triste. Eu não sei, irmãos, como você participa desta mesa, mas eu fico pensando assim: se o Cristo que habita em você, essa é uma mesa para nós celebrarmos. Lembra quando Moisés recebeu a incumbência da parte do Senhor para tirar o povo de Israel lá do Egito, para celebrar uma festa no deserto, caminho de Canaã? Então nós estamos a caminho da glória, da nossa Canaã celestial. Nós já estamos na terra, a terra está em nós, pela fé, mas nós estamos caminhando até a glória, não é assim? Então, nesta trajetória, nessa jornada, como os irmãos do passado passaram por 42 jornadas, nós talvez estamos aí na primeira e eterna. Ele supriu-nos todas as nossas necessidades, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que concernem a vida e a piedade, pelo pleno conhecimento do nosso amado Senhor. Então a nossa vida aqui na face da terra, irmãos, é de servir ao Senhor, conhecendo o Senhor, servindo o Senhor, servindo a Ele, conhecendo a Ele. E aí automaticamente a nossa vida cristã, com relação à igreja, ela será totalmente transformada, ela será totalmente edificante, porque, irmãos, quando de fato Cristo é a nossa vida e nós permitimos que o Espírito Santo forme Ele cada dia mais em nós, a nossa comunhão será mudada, nós vamos ter saudade dos irmãos, nós vamos almejar cada vez mais nos unirmos como os irmãos, estar junto dos irmãos. Queridos, quem de mim se alimenta, disse o nosso Senhor, por mim viverá. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, então depois participarmos da mesa. Nosso Pai, te damos graças, porque Tu és um Pai maravilhoso. O Senhor preparou, Pai, esta mesa para nós com o pão e o vinho, o cálice do Senhor. Pai, Teu Espírito Santo, Pai, traga uma revelação bendita, iluminação no nosso interior, nas nossas recâmaras ocultas, onde Tu desejas, ó Pai, ter comunhão conosco. E nesta oportunidade, nós iremos, ó Pai, participar do pão e do cálice do Senhor. Abençoa esse tempo de comunhão, Pai, da mesa, que nós possamos fazê-la, participar com o coração cheio de alegria, com regozijo em nosso coração, Pai. Pai Santo, muito obrigado por esse tempo. Abençoa a Tua mesa, Pai, os elementos, o pão e o cálice. Nós sabemos, ó Pai, que literalmente isso aqui não é o corpo e sangue de Cristo, mas espiritualmente é, em realidade espiritual. Nós o fazemos, ó Pai, na certeza da presença gloriosa do Cordeiro na mesa. Ó Pai, edifica-nos, fala conosco, e em Cristo nós oramos. Amém.